O Arquivo Público e Histórico do município de Rio Claro também dispõe de programação especial para essas férias escolares. Um exemplo são os cursos ministrados pela professora Sônia Marrache. Sônia, como surgiu a ideia desses cursos que estão sendo ministrados aqui no arquivo? Por que vocês escolheram essas temáticas? Bom, primeiro o curso Raízes do Brasil e as Ideias Educacionais, né? Por que escolhemos esse tema? Todo mundo, quando estuda história, tem muita dificuldade, né? Porque aprende mais a história, assim, de fatos isolados, uma coisa mais pontual, né? Dificilmente alguém dá um curso, assim, sobre uma história mais geral, né? E aqui, no caso, trata-se de explicar 3 autores básicos que procuraram interpretar o Brasil, interpretar a sociedade brasileira, a formação da nossa sociedade, né? Então, são livros, assim, que são explicativos. O Gilberto Freire usou, inclusive, um termo, assim, ele disse que ele era um rival do Pedro Álvares Cabral, porque ele é um descobridor do Brasil. E não só ele, eu acho que a gente pode dizer o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior também são rivais do Pedro Álvares Cabral. Eles procuram explicar de uma maneira global, numa análise bastante profunda, a sociedade brasileira. Então, por isso aí facilita muito para você entender a nossa história. Não é? Quando você entende a visão do Gilberto Freire, quando você entende a visão do Caio Prado, quando você entende a visão de Brasil do Sérgio Buarque de Holanda, então você adquire uma visão histórica e você consegue perceber o processo histórico da formação do país, do desenvolvimento econômico, político, social, cultural do país. Então aí, qualquer história que você for estudar, qualquer fato, fica bem mais fácil de você entender. Em relação ao curso História Oral, né, que vai começar mais no final do mês, por que vocês escolheram ministrar esse curso sobre esse tema? Bom, História oral é uma nova técnica de se fazer história, né? Antigamente se só fazia história com documentos oficiais, documentos escritos, coisas assim. Mas nas últimas décadas tem surgido muitas pesquisas com um trabalho de história oral, que é o quê? Você pega o gravador e vai fazer entrevista com aquelas pessoas que vivem a história, né? Então, se você quer fazer entrevista sobre a história de uma escola, de uma instituição de ensino, se você quer saber da história política, se você quer saber da história cultural, da história social, então você vai entrevistar aquelas pessoas que viveram aquele tipo de história. E é interessante porque você pode entrevistar inclusive pessoas que não saberiam contar a sua própria história de uma outra forma, que não saberiam escrever a sua própria história. Então, o que você consegue um ganho em fontes de história do povo, né? Na medida em que não é mais interessante estudar só as histórias das elites, como se fazia no passado, né? No outro curso, Raízes do Brasil, nós vamos estudar a história do Brasil como história do povo brasileiro, da sociedade brasileira. E nesse, sobre a história oral vem ajudar o historiador em conseguir novos testemunhos de pessoas, inclusive anônimas, mas que têm um papel muito importante porque vivem e sofrem a história. E esses cursos são dirigidos a que tipo de público? São estudantes universitários ou pessoas que têm interesse no assunto em geral? É a todo mundo, professores, estudantes e todos os interessados, porque eu acho que tem muita gente interessada em conhecer a história do Brasil, né? E uma coisa que eu gostaria de acentuar também, no curso Raízes do Brasil, nós vamos trabalhar também a questão da educação. Né? Por que é tão difícil mudar a educação nesse país, né? Nós vamos trabalhar isso lendo e discutindo a obra do educador Paulo Freire. Por quê? Porque o Paulo Freire leu todos esses livros que estão aqui, né? Gilberto Freire, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda. Ele leu todos esses autores e muitos outros para explicar o país. E, a partir dessa leitura, ele também elaborou a sua visão de Brasil e a sua visão da história da educação brasileira.